Agora, 8h17, estamos de volta aqui com o Jornal Gente, agora para abrir espaço para ouvirmos o ex-presidente da República, Michel Temer, que gentilmente fala conosco agora aqui na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, no aplicativo Band Play. Presidente, bom dia, muito obrigada por nos atender. Bom dia a você e a todos. Eu queria começar a nossa conversa, presidente, ouvindo a sua percepção desse momento a respeito do que acontece no Oriente Médio. Como uma pessoa que tem largo conhecimento da política, exerceu todos os cargos importantes no Brasil e também tem ligações com a história dessa região. E hoje nós assistimos com muita preocupação os desdobramentos primeiro do ataque do Hamas a Israel e hoje dessa invasão que acontece à faixa de Gaza com consequências humanitárias muito graves. Como é que o senhor vê esse quadro e o senhor enxerga alguma saída para essa situação, presidente? Você sabe, Thaís, que a saída normal é a deliberação já tomada há muito tempo pela ONU, que é a criação de 2 estados. Você sabe que enquanto não houver a criação de mais um estado, e portanto a pacificação entre o povo de Israel e o povo da Palestina, não haverá solução naquela região. Você veja uma coisa curiosa, mesmo no tocante à Palestina, o Hamas, por exemplo, não é apoiado pela chamada Autoridade Palestina. Não é a Autoridade Palestina do presidente Abbas, com quem eu estive algumas vezes, não apoia esta coisa que o Hamas fez ao invadir Israel. Portanto, há uma grande tendência na chamada Autoridade Palestina para a pacificação, que é interessante, veja como são gestos, né? Tempos atrás, ainda penso eu, no tempo do presidente Clinton, houve um cumprimento entre o líder da Palestina e o líder, presidente do primeiro-ministro de Israel. E a resolução da ONU é antiga, quando se criou o Estado de Israel, já se previu a hipótese da criação de um Estado palestino. Eu acho que é a única solução. Evidentemente que é lamentável o que está acontecendo de ambas as partes. Você veja o número de civis que são mortos, tanto em Israel quanto agora pelos ataques que se faz a uma população, convenhamos, e fora parte do Hamas, população indefesa, que é a população civil de Gaza, que vive, na verdade, veja bem, veja que coisa grave, ela é cercada de todos os lados, né? Inclusive pelo mar. Você sabe que há um trecho lá, não sei quantos metros ou quantos hectares, né, de mar. Você não pode sair lá do mar que cerca a faixa de Gaza. Portanto, a única saída, e por isso que se pleiteia tanto o apoio do Egito, a única saída é pelo Egito. É a única fronteira que é possível sair da faixa de Gaza. Essa situação não pode perdurar. Enquanto perdurar, nós não teremos solução. E só temos a fazer o que estamos fazendo a todo momento, o que vocês acabaram de fazer, que é lamentar os acontecimentos tristíssimos que ocorrem naquela região. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu insisto nesse assunto, o senhor que é um grande conhecedor dos temas daquela região. É inevitável que Israel vai acabar, ou quase isso, né, com o Hamas, e vai assumir, portanto, o controle da faixa de Gaza. Isso não deve perdurar durante muito tempo, já houve uma experiência anterior e não foi boa, enfim, o Israel acabou deixando a faixa de Gaza. Mas em algum momento terá que devolver a faixa de Gaza aos palestinos. Você acha que a autoridade palestina, que é sediada na Cisjordânia, ela tem o apoio ou teria o, como é que eu diria, o respeito da população da faixa de Gaza? Porque essa população da faixa de Gaza está subjugada aos terroristas do Hamas já há muitos anos. Muita gente tem cabeça feita ali em favor dos terroristas na faixa de Gaza. Você acha que o Abbas, que é o líder, o presidente da Autoridade Palestina, ele seria aceito como líder da faixa de Gaza? Eu acho, Cláudio Humberto, além de cumprimentá-lo, né, eu acho que, na verdade, a grande maioria dos palestinos não quer o que está acontecendo lá. Se você retirar esta coisa mais, digamos assim, mais dura, né, do Hamas,
Então, o povo palestino não quer, o povo palestino quer tranquilidade. E por isso que a autoridade palestina, sediada na Cisjordânia, como você disse, né, ela prega precisamente uma conversa, um diálogo com Israel. E se isso acontecer, eu acho, Cláudio, que nós podemos fazer o que acontece em muitos países, seja aqui no Brasil, as comunidades árabe e judaica, né, convivem com muita harmonia, fazem sociedade, trabalham juntas, né? É um exemplo até para o que está acontecendo lá. Eu penso que, se isso acontecer, o Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, ele pode conduzir isso com apoio da grande maioria, pelo menos, do povo palestino, à exceção, naturalmente, daqueles que integram o Hamas. Presidente, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo aqui no Jornal Gente, mais uma vez, para falar de um assunto que o senhor tem amplo conhecimento. A gente vem cobrindo a guerra desde o início e o que eu percebi? Que nesse mundo aí cada vez mais polarizado, a ONU não está conseguindo mais nenhuma mediação importante dos conflitos que acontecem, dos grandes conflitos, como Rússia e Ucrânia, e também desse entre Israel e o Hamas. O Conselho de Segurança, na opinião do senhor, precisa de uma reforma e como fazer com que isso aconteça? Olha, muito bom dia a você, Sônia. E dizer o seguinte, não consegue porque há o fenômeno do veto, né? Você sabe que nesse particular até, o Brasil teve uma posição razoável, agora quando presidiu transitoriamente o Conselho de Segurança, né, propôs fórmulas de pacificação que foram acolhida pela grande maioria dos integrantes, mas houve depois o veto dos Estados Unidos. Então, a ONU é um fenômeno curioso. Ela nasceu precisamente substituindo a Liga das Nações para pacificar o mundo, né, para impedir as guerras que ocorreram, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, etc. Né? Mas é interessante, enquanto houver essa prevalência pelo chamado veto dos países mais poderosos, fica difícil uma atuação da ONU, porque, veja, pelas suas palavras, e é verdade o que você está dizendo, a ONU fica mais ou menos tolhida, incompetente, não consegue solucionar aquele problema. Porque, veja, no caso, para evitar essa guerra, já que muitas e muitas vezes, né, eu vejo intervenções de países por meio da ONU, né? Imagine lá em Israel e na Palestina agora, se Estados Unidos, França, Alemanha, Brasil e outros tantos dissessem vamos mandar tropas para lá para evitar esse conflito. Tropas que segurem as fronteiras, mesmo que seja a fronteira de Gaza. Não é? Esta seria uma medida muito adequada. E é muito ruim, viu, que a ONU, que nasceu com esse objetivo de promover a paz, veja-se impedida de promover a paz. Lamento dizer, em função do chamado veto que se admite lá na Organização das Nações Unidas. Eu acho que esta reformulação do Conselho de Segurança, que vem sendo pleiteada há muitíssimos anos pelo Brasil, né, ela deveria atentar à nova realidade geopolítica, à nova realidade dos países e realmente ampliar o Conselho de Segurança. Mas seria útil para a ONU e, portanto, sendo útil para a ONU, seria útil para a chamada paz mundial. São 8 horas e 25 minutos. Acredito, viu, presidente, que os meus colegas já esgotaram esse assunto da guerra aqui, que poderia ser abordado com o senhor, com todos os pontos de vista. Eu queria falar sobre outra guerra com o senhor, a guerra que a gente vive aqui no Brasil. E como ex-presidente da República, o senhor acompanhou de perto a situação do Rio de Janeiro enquanto esteve na presidência. Inclusive, foi um período em que nós tivemos uma mudança de postura com intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Resultados, né, que foram colhidos, que mostraram uma queda dos índices de violência no Rio. Esses episódios recentes fazem o senhor refletir de que forma sobre a situação da segurança pública no Rio de Janeiro? Médicos paulistas que estavam lá em um congresso que foram executados porque foram confundidos com milicianos na Barra da Tijuca. Ônibus queimados pela milícia na zona oeste do Rio, colocando a população numa situação de terror. Bandido, como eu destaquei hoje na abertura do Jornal Gente aqui, que é liberado com mandado de prisão expedido pela justiça e sai pela porta da frente do estabelecimento prisional. O que nós precisamos fazer para mudar esse quadro, enfrentar a milícia e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Bom dia. Bom dia, Pedro. Você sabe que essa sua fala me conduz naturalmente ao meu governo. Você veja que no meu governo
eu criei o Ministério da Segurança Pública, né? Preocupado com a segurança não só no plano estadual, mas também no plano internacional, porque hoje o crime é transnacional, né? E criamos o Ministério da Segurança Pública para quê? Para articular e coordenar a ação das secretarias estaduais, já que a competência principal, não significa que é única, mas a principal cabe precisamente aos estados da Federação Brasileira. E, ao mesmo tempo, aplicaria o chamado SUSP. Você sabe que no meu governo, ao lado do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós criamos o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O Raul Júlio até trabalhou muito nessa hipótese junto ao Legislativo e foi aprovado. Agora, outra coisa que eu fiz ao longo do governo, Pedro Campos, foi usar a chamada GLO. Você sabe que nós temos aqui no Brasil preconceitos que renascem a todo momento. Vocês se recordam que eu, em muitos momentos, a pedido dos governadores, eu mandava as Forças Armadas para vários estados. Nós fizemos isso em 5 ou 6 estados brasileiros, e que iam cuidar lá da segurança pública, ainda que transitoriamente, para pôr ordem na casa naquele momento. E eles eram recebidos com aplausos e realmente resolviam o problema. No caso particular do Rio de Janeiro, interessante até, Pedro Campos, eu fiz uma intervenção, digamos assim, negociada, né? Eu chamei o Pezão, que era o governador, e disse, olha, eu vou precisar botar gente lá, botar dinheiro, e para tanto preciso fazer uma intervenção na área da segurança pública. E ele até disse, muito adequadamente, olha, será ótimo para nós outros lá do Rio de Janeiro. E nós decretamos a intervenção foi feita. Você sabe que nós destinamos muitos recursos para lá, houve uma reorganização da segurança pública no Rio de Janeiro naquele momento, mas nós não, interessante até, eu registro um fato, quando as chamadas forças policiais da intervenção, por exemplo, iam entrar no morro, elas iam acompanhadas do pessoal da área social, do Ministério do Desenvolvimento Social, porque uma parte é a parte da segurança, outra parte é a parte social. Este plano é que deveria ser colocado. Eu não vejo por que, me permita dizer, eu vejo um certo preconceito hoje, né? Não vamos pedir GLO, chamada Garantia da Lei e da Ordem, que é um esquema constitucional, está previsto no texto constitucional, não é? Em situações dramáticas como estas que você descreveu e que aconteceram recentemente no Rio de Janeiro, a meu modo de ver, não haveria outra solução. Primeiro, realmente, fosse intervenção ou não, intervenção aí teria que ser negociada com o governo do Estado, acho importante que se fizesse dessa maneira, mas é importante mandar novas forças para lá, não apenas. Tivemos um probleminha com o áudio aí, não sei se o ex-presidente Michel Temer está nos ouvindo, mas a gente teve o áudio cortado, ele estava exatamente falando sobre o envio, né, de homens das Forças Armadas para os estados. Vamos ver se a conexão já está restabelecida. O senhor está ouvindo a gente normalmente, né, presidente? Eu estou ouvindo. Agora voltou o seu som. A imagem é que está congelada, né? Não, por favor, pode concluir que agora já voltou o seu som. Posso continuar? Pois não. Então, dizia eu acho que em momentos dramáticos como este que o Rio está vivendo, eu acho que o caso é de usar forças especiais para lá. Não apenas a Força Nacional, mas, se necessário, volto a chamar a chamada Garantia da Lei e da Ordem, que é um instrumento constitucional. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu, com toda franqueza, eu restabeleceria o tema o Ministério da Segurança Pública. Eu acho importantíssimo você ter um órgão nacional que coordene a atividade dos órgãos estaduais. Você sabe que até hoje, eu digo isso com relativo orgulho, desde então, quando nós mandamos verbas para lá, de vez em quando eu fico sabendo que adquiriram instrumentos, aparelhamento lá para a polícia do Rio de Janeiro, com verbas que nós mandamos naquele período. Imagina você, há mais de 4 anos passados. Porque acho que é importante, estas medidas seriam importantes. E você sabe que muitas vezes as notícias, os fatos, dão uma certa tranquilidade. No instante em que houvesse a determinação de que haveria uma presença mais significativa das forças de segurança no Rio de Janeiro, isso repercute na população. O povo, de alguma maneira, busca uma certa tranquilidade com essas informações. Eu penso, Pedro, que este seria um caminho, pelo menos que eu adotaria, como adotei no passado, penso eu, com sucesso, né?
Presidente, queria colocar em pauta agora o ex-presidente da República, Michel Temer, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, um outro assunto que também fala diretamente com o governo do senhor, que é a questão da regra fiscal, não é? No seu governo foi aprovado o teto de gastos, que deveria valer por 20 anos. Na gestão seguinte, gestão Bolsonaro, o teto não foi cumprido, a verdade é que havia a pandemia, mas ele não foi cumprido. E agora, no começo do governo Lula, na transição, se aprovou uma flexibilização dessa regra. Hoje a regra fiscal é outra. Os gastos podem aumentar desde que haja aumento na arrecadação. Havia previsão de déficit zero para o ano que vem, mas também já há sinalizações de que isso dificilmente vai ser cumprido. Declaração do próprio presidente, indicando que a regra que foi aprovada agora talvez seja mudada antes mesmo de entrar em vigor. Queria ouvir do senhor, que já ocupou a cadeira de presidente da República, por que o Brasil tem tanta dificuldade em assumir um compromisso sério com equilíbrio fiscal e por que o Brasil tem tanta dificuldade em cortar gastos da estrutura do Estado? Você sabe, Thaís, que é interessante para os nossos telespectadores, né? E muitas vezes as pessoas falam nisso, mas não percebem bem o que é. Você sabe que a história do teto para os gastos públicos visa precisamente a reduzir a chamada dívida, do Estado brasileiro. Não é? E interessante, eu até dou numericamente, quando nós estabelecemos o teto, e o teto, no meu tempo, significava você só faria um novo orçamento aplicando a inflação do ano anterior. E com isso visava a reduzir numericamente a dívida do Estado brasileiro. E você sabe que numericamente eu faço essa demonstração da seguinte maneira. No primeiro orçamento, o déficit previsto era de 179 bilhões. No segundo, 139 bilhões. No terceiro, quando entregamos para o presidente Bolsonaro, de 119 bilhões. E veio caindo. Chegou a cair, penso eu, até uns 70 bilhões. Você imagine o que significa a inexistência de uma dívida de 100 bilhões de reais, o quanto se economiza de juros. E você economizando juros, que juros é uma coisa que você paga e não volta mais. Se você não pagar, você aplica em educação, saúde, movimentos sociais, etc. Né? O interessante, às vezes eu vejo, viu, Thaís, uma coisa curiosa. As pessoas acham que se não tiver controle fiscal, é melhor para alcançar os mais carentes, os mais pobres. Não é verdade. Você sabe que a regressão, e eu acabei de dar exemplos concretos, de que você reduzindo a dívida, você reduz o pagamento dos juros, portanto você economiza para o Estado brasileiro, você controla a inflação. Eu só consegui controlar a inflação, você sabe que eu peguei uma inflação de 10%, nós entregamos com 2,71%. Você reduz os juros, eu peguei com 14,5%, entregamos com 6,5%. Você recupera o PIB, nós pegamos um PIB negativo de 5%, entregamos com um ano e meio depois, mais ou menos, com 1,8% positivo. Agora, eu queria registrar um fato curioso aqui no Brasil. Cláudio Humberto e todos vocês sabem disso. Quando o governo chega, ele quer destruir tudo que os governos anteriores fizeram, se for da oposição. A chamada herança maldita é uma coisa que a todo momento se usa, em todos os momentos. E não digo nem deste governo, do governo anterior ou de outros governos. Sempre foi assim, seja na União, nos estados, nos municípios. Mas é interessante, você sabe que eu dizia que o teto era a inflação aplicada ao novo orçamento. Sabe o que é o teto hoje? O teto é a inflação mais 0,6% a 2,5% eventualmente da receita líquida aplicada ao novo orçamento. Ou seja, a ideia do teto ainda continua. Se vai dar resultado ou não vai dar resultado com essa modificação do 0,6% a 2,5%, eu não saberia dizer, mas que é ainda o teto, ainda é o teto. Como também, se me permite a pergunta, me autoriza isso, né? Veja o caso da reforma trabalhista, interessante. Nós fizemos uma reforma mediante diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade. Tanto que você vê, nós fizemos uma reforma significativa, não houve uma greve de trabalhadores no país, em função do diálogo com a sociedade e com o Congresso Nacional. Muito bem, ao início deste governo se disse, nós vamos revogar a reforma trabalhista do Temer. 9 meses, ou quase 10 meses passados, não houve a modificação de um parágrafo, de um inciso, de um artigo da reforma trabalhista, a não ser a recuperação daquilo que realmente se queria, que era chamada contribuição sindical. Só isso.
Pois não, Cláudio? Presidente, o senhor deixou um legado impressionante, né? Um governo mais curto, mas além do teto de gastos, o senhor deixou a reforma trabalhista, o senhor deixou a lei das estatais. E o que a gente está vendo é que o atual governo é uma coisa mais do que destruir o que o governo anterior fez. É simplesmente desmantelar, é um desmonte, né, de avanços absolutamente necessários para o país, né? A lei das estatais protegeu as estatais, fez com que as estatais do Brasil finalmente passassem a dar lucros espetaculares que são muito úteis para refinanciar, né, lucro para ser reinvestido nas empresas e tal. E aí chega o governo, numa associação curiosíssima, política curiosíssima, com o Supremo Tribunal Federal e começa a desmontar isso. Se não há ação, não há aprovação no Congresso de medidas que desfaçam a reforma administrativa, o Supremo Tribunal Federal tem se encarregado disso, que é uma coisa muito triste mesmo, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como o senhor se sente, né, tendo sido presidente, tendo deixado, que não foi fácil aprovar essas coisas, muitas delas mediante emenda constitucional, que é muito mais complicado, mas, no entanto, está lá. Em 2 anos e meio de governo, o senhor deixou um legado impressionante, mas tudo isso vem sendo atacado, né? Ora pelo governo, ora pelos aliados do governo, que é a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor se sente diante disso tudo e, sobretudo, do papel do senhor, que é um constitucionalista também muito respeitado, do papel que vem sendo exercido, esse protagonismo político do Supremo Tribunal Federal? Em primeiro lugar, Cláudio Humberto, eu me sinto muito agradado pelas suas palavras, né? Você vê que é um reconhecimento ao nosso governo. E, graças a Deus, é um reconhecimento que eu encontro em todos os locais para onde me dirijo, com quem falo, todos os locais que eu frequento, né? É um reconhecimento precisamente ao nosso governo. O primeiro sentimento meu é esse, de quem ganha o dia em função de palavras como esta ou estas que você acabou de pronunciar. Primeiro ponto. Segundo ponto, Cláudio Humberto, eu tenho um pouco de preocupação, confesso, em relação a um noticiário que incentiva muito a ideia de conflito entre o Legislativo e o Supremo, né, especialmente o Supremo. Não apenas o Judiciário, mas especialmente o Supremo. E o interessante, eu tenho uma resposta para isso. Você sabe que o Supremo, quando decide uma matéria, ou ele faz por uma interpretação literal, ou seja, quando o texto da lei, o texto da Constituição é claríssimo, não há o que interpretar, aplica-se a clareza do texto literalmente expressada. Mas quando não existe essa clareza, você tem uma outra interpretação jurídica, que é a interpretação sistêmica. Ou seja, você examina todo o quadro da Constituição e, num dado momento, pode dar uma definição judicial. Eu dou exemplos concretos. O caso da fidelidade partidária, o caso da anencefalia, não estão previstos literalmente no texto constitucional. Mas houve uma interpretação sistêmica que permitiu aquela espécie de decisão do Supremo Tribunal Federal. Ainda agora, quando se discute a questão do aborto, a questão das drogas, né, que aparentemente o Supremo pode vir a decidir, também, se decidir, será por uma interpretação sistêmica. Mas isso impede, pergunto eu, a atuação do Legislativo? Não. Porque o Legislativo, se quiser, e veja, o Legislativo é o inaugurador da ordem jurídica nacional, não é nem o Supremo, nem o Judiciário, nem o Executivo. Quem inaugura a ordem jurídica nacional, ou reinaugura, é o Legislativo. Ora bem, vamos dizer que num dado momento o Supremo decida uma matéria desta ou daquela natureza. O Legislativo pode vir depois e dizer, nós vamos produzir aqui uma emenda à Constituição, porque muitas vezes, quando o Supremo decide, ele decide em face do exame do texto constitucional. Vamos produzir uma emenda constitucional que reinaugura um novo sistema normativo. Não é uma oposição ao Supremo Tribunal Federal ou para derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é inaugurar um novo sistema normativo que faz com que perca a eficácia aquela decisão do Supremo Tribunal Federal produzida anteriormente. Esta é uma forma de, digamos assim, de harmonia entre os órgãos do poder. E daí porque eu comecei dizendo que produzir a ideia da desarmonia de poderes é muito ruim, viu, Cláudio? Porque a Constituição determina não só a independência, mas, evidente, a harmonia entre poderes. E eu fui presidente da República, Cláudio,
Eu era autoridade constituída, portanto secundária. E por que secundária? Eu tenho que obedecer à vontade primária. E a vontade primária é a vontade do povo, que está escrita na Constituição Federal. O povo, quando reconstitui o Estado brasileiro por meio de representantes, expressou a sua vontade. Por isso que o único poder, a única autoridade que existe, real, verdadeira, é o povo. Os demais são autoridades constituídas. Então, com isto, você mantém a harmonia entre os poderes e estabelece uma convivência harmônica entre os órgãos do poder. Eu não critico o Supremo nesse sentido, posso até, convenhamos, sob o foco jurídico, eu posso dizer, bom, isso está errado, não está errado. O Rui Barbosa que dizia, vou dizer o óbvio aqui, né? O Supremo é o tribunal que pode errar por último, né? É quase uma brincadeira de natureza jurídica, mas é uma realidade. Então, você não deve desarmonizar estas funções governativas, o judiciário e o legislativo, mas deve harmonizar. E a harmonização, penso eu, viria por esta fórmula modesta que eu estou dizendo, e fora a parte, é verdade, eu fiz reformas fundamentais no governo que muitas e muitas vezes tentam derrubá-las, né? Veja bem, eu não sou contra as readaptações, porque ao longo do tempo, o quadro social muitas vezes vai mudando, mas você faz readaptações, mas com isso você não precisa destruir tudo aquilo que foi feito no passado. Presidente, voltando a falar desse complicado jogo de xadrez chamado Mapa Mundi, o Brasil tem tentado assumir protagonismo nessa chamada nova ordem mundial, né? China e Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, agora uma guerra no Oriente Médio. Como é que o senhor avalia as ações, os posicionamentos diplomáticos do governo brasileiro? O senhor considera que estão no caminho certo? Correções são necessárias? Gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Olha, a diplomacia brasileira, Sônia, é uma diplomacia reconhecida internacionalmente. Houve governos até que a desprezavam. Eu confesso que fosse como presidente da Câmara, vice-presidente ou presidente da República, evidentemente que eu sempre enalteci as atividades do Itamaraty, da diplomacia brasileira. Eu acho que agem muito bem. Mesmo nesses episódios, olha, convenhamos, vou tocar num assunto aqui que é interessante. De vez em quando eu vejo críticas ao atual governo, e eu faço um corte aqui para dizer que eu não sou daqueles que quero destruir os governos, pelo contrário, eu quero sempre colaborar com os governos com a ideia da pacificação, etc. Né? Mas é interessante, eu vejo a dificuldade do governo, por exemplo, de criticar duramente a Rússia nesta coisa da Ucrânia. Porque, veja bem, nós somos integrantes do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Como é que, num dado momento, nós vamos criticar violentamente uma das partes envolvidas nesse litígio? Nós temos que levar diplomaticamente. E acho que diplomaticamente o Itamaraty tem feito que seja possível, né? Pelo potencial político do Brasil. Nós não temos um potencial político suficiente para grandes decisões internacionais, mas tem feito o possível para conduzir com muita adequação esse conflito. E, portanto, nós temos que compreender certas medidas tomadas ou não tomadas pelo governo. Né? Isso é que eu penso da diplomacia brasileira, fazendo ela mais um elogio. O presidente, deixa eu só voltar ao que o Cláudio Humberto indagou para o senhor sobre o Supremo. O senhor tem um dedo ali no Supremo. O senhor indicou o ministro Alexandre de Moraes, né, enquanto estava na presidência da República, na sucessão natural, seguindo os parâmetros da legislação brasileira. Depois ele foi sabatinado e é ministro. Hoje ele é um dos grandes protagonistas do Supremo Tribunal Federal, com decisões aí que estão estampadas nos jornais, que movimentam a opinião pública. O senhor, de alguma forma, se arrepende dessa indicação? O senhor acredita que o ministro Alexandre de Moraes está extrapolando nas funções como ministro do Supremo Tribunal Federal em algumas decisões? Tem aquela crítica de que o Supremo assumiu para si inquéritos, né, o que é muito polêmico, porque quem está investigando vai julgar depois. Como é que o senhor avalia o comportamento do seu indicado para a Suprema Corte depois desses anos todos lá no Supremo Tribunal Federal? Eu não me arrependo não, viu, de havê-lo indicado. Você sabe que eu conheço o Alexandre muito antes dele ingressar na vida pública e muito antes de ser ministro da Justiça do meu governo. Eu conheço das lides, dos congressos de direito constitucional, né, quando ele não estava sequer na vida pública. E sei da sua capacidade jurídica e da sua coragem, não apenas jurídica, mas, convenhamos, uma coragem quase pessoal. Convenhamos que, em dado momento,
ele produziu decisões que permitiram o ajudar a manter a democracia no país. Podemos dizer assim. E você se refere a um fenômeno que é um fenômeno existente na ordem jurídica nacional, a história do tal inquérito, né? Especialmente aqui, pondo o dedo na ferida, o chamado inquérito das fake news. Né? Você sabe que no sistema normativo nacional, você tem a Constituição e tem a legislação infraconstitucional. Nessa legislação infraconstitucional, você tem leis complementares, tem decretos legislativos e tem os regimentos internos das casas dos poderes do Estado. Entre elas, evidentemente, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é compatível com o texto constitucional, autoriza que em casos em que exista agressões ao Supremo ou aos ministros do Supremo, haja abertura do inquérito pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E isto se deu, não é? Então, eu não, por isso que eu digo a você, eu não me arrependo. Eu acho que ele conduz muito adequadamente, tem muita coragem jurídica, não é? E muita coragem até, me permito dizer, coragem pessoal, porque não é fácil fazer o que ando fazendo. Né? Presidente, queria perguntar agora, fazer uma pergunta mais aberta. Queria saber qual é o seu grau de otimismo em relação ao Brasil, não é? Porque quando a gente coloca numa balança hoje, existem muitos pontos a favor do nosso país e existem aquelas questões históricas que pesam contra. Mas focando aqui nos pontos a favor, dentro dessa nova ordem internacional sobre a qual a Sônia falava, nós temos energia limpa, nós temos a floresta amazônica, nós temos um país pacificado dentro de um cenário de guerras espalhadas pelo mundo, nós temos muitas potencialidades. Os problemas não vou nem falar porque todo mundo sabe de cor, mas parece que a balança às vezes pende para um lado, pende para o outro, e quando nós vemos, por exemplo, expectativas de crescimento das economias, nós vemos a China crescendo muito, a Índia crescendo muito, a Europa encolhendo, os Estados Unidos estabilizados num patamar altíssimo e o Brasil ali meio claudicante, não é? Como é que o senhor vê isso? Quando é que a gente vai deslanchar mesmo, presidente? Você vê que as suas palavras, né, Thaís, conduzem à ideia do otimismo. Nós temos energia limpa, nós temos isso, temos aquilo, etc. É porque eu Isso não tudo que citei a você parte diz, dos problemas, presidente. é verdade. Mas tem uma Mas classe conduz a ideia, política, não. hein, presidente? Em compensação, tem Mas uma conduz, classe política, meu Deus. Tem que deixar de ser o eterno país do futuro, né, presidente? Mas sabe que a classe política, viu, Cláudio, ela é fruto da decisão popular, não é? Até se me permite, eu conto um pequeno episódio aqui. Quando cheguei na Constituinte, foi o meu primeiro mandato, já era professor de direito constitucional, né? E aquilo era a reconstituição do Estado brasileiro. Quando cheguei lá, Cláudio, e todos, eu olhava certos colegas, né, dizia, mas como é que esse pessoal vai reconstituir o Estado brasileiro? Muito bem. Eu tinha, portanto, uma visão elitista da representação popular. Um dia, um deputado aqui de São Paulo, até da zona mais pobre da capital, lá no fundo da capital, né? E naquela época, me convidou para uma churrascada na casa dele. E eu fui lá, Cláudio, tinha umas 2.000 pessoas. E quando estavam aqueles 2.000 brasileiros lá, eu disse, interessante, quem consegue vocalizar o que eles querem é este deputado. Eu não consigo. Eu vocalizo a voz da classe média, advogados, área de segurança, etc. Né? Mas quem vocaliza são eles. Então, só para uma pequena defesa da classe política, quer dizer, a representação, muitas vezes, ela deriva precisamente de uma decisão popular, né? Uma pequena defesa que eu faço aqui É verdade, da classe é verdade. política. O segundo ponto é que nós devemos, Thaís, pregar o otimismo. Você sabe que eu tenho, graças a Deus, eu sou convidado para muitas palestras aqui no exterior, já me encontrei com a Sônia Blota várias vezes em vários países da Europa, né, quando era convidado para palestras, né, e eu prego sempre um certo otimismo, mostrando que o país, o Brasil, sempre passou por crises sociais, políticas, econômicas e supera todas elas. Não é? O que nós precisamos superar, isto sim, e aqui compete a quem governa, né, basicamente, esta ideia da chamada, vocês estão chamando de polarização, eu chamo de radicalização, porque a polarização eu reservo para um debate de ideias. As ideias na democracia, elas têm que ser confrontadas, não há dúvida. Por exemplo, a oposição, ela existe no Brasil para ajudar a governar. Você sabe que na democracia é indispensável a oposição,
para ajudar a governabilidade. Por que ela ajuda? Porque ela fiscaliza, observa, critica, ela ajuda a governar. Mas este é o conceito jurídico-constitucional de oposição. O conceito que se usa no país é um conceito político, ou seja, se eu perdi a eleição, eu tenho que destruir quem ganhou a eleição. Isso na União, nos estados, nos municípios. Então, o que é preciso no Brasil é uma certa tranquilização nacional, para que o investimento estrangeiro venha para cá, para associar-se ao nacional, ou investir diretamente, para gerar emprego. Eu, quando vou aí fora, eu digo, olha, vocês podem investir, porque o Brasil, de qualquer maneira, tem instituições democráticas sólidas. Os últimos acontecimentos revelaram precisamente este fato, né? Eu transmito uma ideia de otimismo. Agora, se você me perguntar, mas você tem preocupação com esse otimismo que você descreve? Eu falei, preocupação eu tenho, porque muitas e muitas vezes eu vejo muita gente tentando destruir esse otimismo, mas acho que nós devemos, eu, de minha parte, modestamente, eu procuro transmitir sempre uma ideia de otimismo, de que o Brasil vai superar toda e qualquer dificuldade, e especialmente essa chamada radicalização. A radicalização é que cria violências verbais, violências físicas, como esta invasão de prédios, etc., violência nas ruas, né? Eu acho que nós precisamos acabar com isso. Por exemplo, eu vejo, quando eu era presidente, eu peço licença para dar o meu exemplo, a oposição falava mal de mim, falava mal a beça, né? Não é? Fora Temer, aquelas coisas todas. Eu dizia, olha, é natural. Eu não ia para o confronto. Essa gente, etc., porque isso só cria problema. Eu disse, olha, natural. Eu vejo com naturalidade isso. Lamento dizê-lo, né? Porque nós estamos fazendo aqui o possível, mas é função deles. Eles fazem oposição, eu governo. Se eu não fizesse isso, Thaís, eu não conseguiria fazer as várias reformas constitucionais que eu fiz em 2 anos e meio de governo, sem nenhum trauma institucional no país. Presidente, o senhor é o principal guru do MDB, é uma das grandes lideranças do partido, e eu gostaria que o senhor falasse sobre futuro, né? O senhor reflete muito sobre o país, sobre a classe política, sobre o futuro, com esse otimismo a que o senhor se refere. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que é que o senhor espera do futuro imediato do MDB e do país de uma maneira geral? O senhor acha que o Brasil vai experimentar, tem tudo para fazer uma nova reviravolta, ou vai seguir? Enfim, o que é que nos espera pela frente, hein, presidente? Tem muita gente desistindo do Brasil, digamos assim, né? Haja visto o número de brasileiros que saem do país, é impressionante. Sem falar dos que desistem de investir no Brasil. Como é que o senhor vê o nosso futuro, o futuro do nosso país, futuro imediato e de médio prazo, pelo menos? Em primeiro lugar, né, Cláudio, relativamente ao MDB, eu acho que o MDB deve continuar a fazer o que ele sempre fez ao longo do tempo. Sem dúvida alguma, precisamente esta posição, eu não gosto muito de rótulo esquerda, direita, centro, mas se eu quisesse rotular, eu diria que o MDB sempre foi um partido, digamos, de centro. Ninguém nega que a redemocratização do país nasceu em função do MDB. As próprias grandes reformas que foram feitas no país ao tempo do presidente Itamar, ao tempo do Fernando Henrique, ao tempo do Sarney, não é? Elas foram patrocinadas pelo MDB, que era a maioria na Câmara e no Senado Federal. Naquele tempo era líder do partido na Câmara dos Deputados, né? E ao longo do tempo, o MDB sempre se manteve numa posição de centro. É certo que ele tem divisões internas, o que me leva, viu, Cláudio, a ideia de que é interessante, embora juridicamente os partidos sejam nacionais, politicamente eles são regionais. Interessante, até não seria inútil que houvesse partidos regionais, porque os candidatos lá em cada estado, eles se mexem para se eleger de acordo com as realidades locais, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que, digamos assim, o MDB vai continuar contribuindo. Ele muitas vezes diminui a sua bancada, mas veja que ele não deixa de colaborar com o país. Mesmo neste momento em que o MDB teve uma candidata, que foi a Simone Tebet, que fez uma belíssima campanha, né? Num dado momento, ela foi para o governo, não é? Ela ajuda o governo. Significa que vai continuar nessa posição? Significa, por exemplo, que poderá não ter candidato a presidente? Não significa, porque essas decisões se dão daqui a 2 anos,
2 anos e meio, né? Mas o fato é que o MDB sempre colaborou com o país. O exemplo que eu tenho do partido é exatamente isso. Na Câmara dos Deputados, o partido sempre vota de acordo, estou dizendo óbvio, né? Quase trivial, mas é verdade, com os interesses do povo brasileiro, interesses do país. Ex-presidente da República, Michel Temer, muito obrigado pela entrevista hoje aqui para o Jornal Gente. É sempre um prazer falar com o senhor, ouvir aí as suas experiências, as suas colocações sobre os assuntos da vida nacional e internacional também. Grande abraço, até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a vocês.